Ô Bruno, prazer falar contigo e estendendo um pouco esse tema aí, principalmente num contexto onde a gente vê a popularidade de Donald Trump se esvaindo, caindo, inclusive, entre parte do seu próprio eleitorado. Ele vai para Michigan, né? Um estado importante, um estado, inclusive, que tem montadoras e que está sofrendo esse cenário aí das tarifas que acabaram sendo impostas, ou pelo menos sinalizadas ali, contra os componentes, contra os veículos automotores. Essas medidas, né, até mesmo de voltar atrás, a gente viu até na própria semana passada, quando o Trump deu uma aliviada em alguns cenários, quando agora sobre essas tarifas, quando tenta reverter algum tipo de impasse até mesmo contra a China, ele está mirando também nessa queda de popularidade, tentando reverter esse cenário ruim que esses 100 primeiros dias acabou trazendo para ele, no sentido de que era muito aguardado esse mandato de Donald Trump, e até mesmo o mercado bastante empolvorosa com as expectativas, e aí foi quebrada essa expectativa, acabou virando até mesmo um cenário ruim para o presidente. Popularidade pode se reverter com essas contramedidas supostas anunciadas aí, ou que vão ser anunciadas ainda? Felipe, prazer falar com você também. O meu entendimento ainda tem mais de 3 anos de governo. Então, como tem muito tempo até esse mandato acabar, a popularidade, logicamente, pode ser absolutamente revertida. Só que a corrida agora são para as eleições de parte da casa, né, da Câmara, do ano que vem. Então, baseado nisso, que o governo se preocupa, porque o próprio Partido Republicano passou a exercer pressão em relação ao Trump, dizendo, olha, você vai impactar severamente o nosso domínio na casa. O outro aspecto, e que isso também não fica explícito, quem mais vai sofrer com todas essas medidas do Trump é exatamente o eleitor de direita. Diferente do Brasil, que existe essa ideia de que eleitor de direita no Brasil é a pessoa mais escolarizada e com mais dinheiro, e o eleitor de esquerda no Brasil é menos escolarizado e menos privilegiado financeiramente, aqui, nesse momento, porque nem sempre foi assim, décadas passadas não era essa a divisão, mas hoje, majoritariamente, o eleitor republicano é o menos escolarizado e o menos privilegiado, ou seja, exatamente nesse cinturão da ferrugem. E as pessoas com menor escolaridade, com menos escolaridade e com menor renda, são as que vão mais serem impactadas se a inflação persistir ou aumentar, com o aumento do preço, especialmente de alimentos e outras coisas. Então, existe uma preocupação. O Trump vem conseguindo criar problemas onde não existiam, mas eu continuo dizendo que eu não acho que essas políticas vão se sustentar. Eu estava fazendo uma análise pessoal do primeiro mandato e mais de 70% das tarifas impostas, em pouco mais de 4 meses, foram ou revogadas por completo ou foram reduzidas a mais de 95%, ou seja, ficou uma merreca lá só para dizer que não cancelou. Então, foram poucos as indústrias que realmente foram impactadas e não revogadas, como, por exemplo, o aço. Então, eu acho que a forma dele é abrupta, é desordenada, mas eu não acho que é sustentável a manutenção dessas tarifas da forma que ainda está, quanto mais a forma que foi anunciada. Mas não acho também que isso vai se resolver tão cedo. Então, a certeza que a gente tem é que vão ter muitos altos e baixos, mais confusão dentro do partido, aumento da rejeição e aprovação ao Trump. Isso é o que eu espero aí para os próximos meses.